suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador, internauta que está conosco nesta belíssima manhã de terça-feira, hoje 6 de agosto. O programa Opção para a Vida, nesta manhã, convida você, no iníciozinho do nosso programa, a abrir a sua Bíblia e conferir comigo o versículo do dia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, onde leremos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esta palavra profética, proferida por Isaías à casa de Israel, conclama o povo a ter o coração aberto para abrir os seus pecados, confessar os seus pecados, pois a mão de Deus não está encolhida, pelo contrário, seus braços estão abertos para acolher aqueles que se arrependam. Seus ouvidos não estão fechados, seus olhos não estão também vedados para que não enxergue as necessidades e o coração quebrantado e contrito de cada um de nós. Por isso, Isaías foi usado nesta palavra para dizer que aqueles que não confessam é que fazem com que Deus não os ouça, no sentido de perdoar-lhes. E isso fica claro quando ele diz no versículo 2, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. E a Bíblia diz também que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Então é bom que você abra o coração e diga para Deus o que você realmente está necessitado. Confessa o seu pecado, você obterá o perdão daqueles pecados confessados. Dentro de mais alguns instantes, nós estaremos trazendo a conclusão, a segunda parte da mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Hoje ouviremos a continuidade. Antes, porém, eu quero lembrar aos nossos telespectadores a nossa 12ª excursão à Terra Santa, no próximo ano, segunda quinzena de janeiro de 2020. Nós estaremos visitando mais uma vez a Terra Santa. Desta vez nós estaremos indo apenas durante 11 dias visitar Israel. Em 11 excursões que nós realizamos, nós iremos visitar lugares que ainda não fomos. Portanto, se você quiser obter maiores informações, você pode ligar para o fone 083 3063 3163, ou você que reside em Campina Grande, vai no edifício, no Complexo Heron Marinho, na saída de Campina Grande, 9º andar, sala 911. Você pode obter informações para saber como deve participar desta 12ª excursão à Terra Santa. Nesse instante, fiquemos com a conclusão desta mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Você pode estar bonzinho, em todo o vigor da sua vida. E aí, de repente, um pequeno incômodo, você vai buscar auxílio médico e alguém vai lhe pedir alguns exames. Quando você bate os exames, o resultado às vezes não é tão esperado como nós não desejávamos que fosse. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Quem sabe alguém sonhava
com o casamento, um casamento feliz, um casamento bem-sucedido, a exemplo da Lady Diane, o casamento mais badalado do século passado, como terminou. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Alguém pode fazer planos e projetos para, quem sabe, realizar empreendimentos na sua vida profissional, mas de repente, isso aconteceu muito nesses últimos dias, recebe a notícia de demissão de emprego. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. De sorte que na vida nós estamos vulneráveis a todo tipo de fatalidade, aqui citados nesta noite. E aí, o que fazer diante dessas fatalidades? Lembremos-nos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos mostra, pelo menos no último versículo que nós lemos, o versículo 33, do Senhor procede toda decisão, no sentido de que você não tem autonomia de dizer: eu vou fazer, eu vou casar, eu vou comprar, eu vou concluir este curso, eu vou investir, eu vou fazer este investimento, eu vou fazer, eu vou casar, eu vou concluir, eu vou comprar, eu vou vender. Tiago nos ensina lá no capítulo 4, versos 13 a 17, que nós devemos fazer o seguinte: atendei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Nesse capítulo 16 de Provérbios, vocês podem prestar atenção que o escritor, ele fala do homem perverso, do homem arrogante, do homem prepotente, que muitas vezes pensa que é dono do tempo, que é dono da existência, que é dono da vida, que é quem decide, que é quem faz e desfaz. Por isso que aqui em Tiago nos diz que a vossa vida sois como uma neblina. Eu não posso garantir que daqui a um minuto eu estou vivo. Eu não posso garantir que daqui para o fim da semana eu vou estar vivo, ou daqui para o fim do mês, ou daqui para o fim do ano. Quem pode garantir? Lá no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23, ele nos dá uma grande lição a esse respeito. Ele diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Lembremos que é Deus que é o Senhor da história, é Deus quem realmente está no comando e tem o controle de todas as coisas. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós muitas vezes estamos agindo como se fôssemos nós que tivéssemos a regra do jogo da vida. Nós não temos essa capacidade, não temos essa condição. Por isso é que as fatalidades muitas vezes destroem os nossos planos, para mostrar-nos que nós não somos tão grandes, tão fortes quanto nós imaginamos. Nós somos impotentes, nós somos pequenos, nós somos
podemos dizer, zero à esquerda diante das decisões que nós muitas vezes empreendemos nesta vida, sem contarmos com as fatalidades desta vida. Lá no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, nós encontramos o escritor sagrado nos dando uma dica. Salmos 32, versículo 8. E eu acredito que, se você pensar bem, o salmista ele estava realmente nos ensinando a nós sermos mais cautelosos, reconhecermos que nós não temos essa capacidade de alguns que se arvoram ser videntes, dando diagnóstico do que vai acontecer amanhã. Isso acontece muito no fim de cada ano. Mas ele diz aqui no verso 8, 32, verso 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Eu achei essa palavra do salmista profunda. Eu vou repetir: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as Seria bom que nós pensássemos, irmãos, quantos de nós às vezes estamos tomando decisões, estamos fazendo projetos, estamos fazendo planos, e nós nos esquecemos que nós não somos soberanos, que nós não temos a capacidade de dar um diagnóstico sequer de uma fração de milésimo de segundo daqui para frente. Por isso, o escritor insiste em nos advertir: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quantos de nós, ano passado, fizemos planos e mais planos de tantas coisas que nós esboçamos no papel, mas não saiu do papel? Quem sabe você estava com plano de construir uma casa, de comprar um automóvel, de casar, não sei, alguma coisa passou-se pela sua cabeça, dizer: esse ano eu faço. O ano terminou e você não sequer chegou a tirar aquilo que você esboçou do papel. Porque, como diz o escritor sagrado, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantas coisas a gente às vezes planeja, a gente projeta, e sai tudo contrário àquilo que nós fizemos. Provérbios capítulo 21, versículo 2, nos dá também uma certa dica a esse respeito: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém? Provérbios também, capítulo 20, versículo 24, nos mostra ainda: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Por isso que lá no verso 20, Provérbios capítulo 20, isto é, capítulo 16, no versículo 25 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Talvez, meus irmãos, se nós tivéssemos mais discernimento das coisas existenciais desta vida, nós acertaríamos mais e erraríamos menos. Talvez, se nós pudéssemos realmente nos colocar, como diz o escritor sagrado, em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, e se estivermos vivos, não só faremos isso ou aquilo, mas Deus nos dará direção de tudo aquilo que Ele nos revelará do que tenhamos a fazer. Porque as fatalidades muitas vezes destroem os nossos planos. Possivelmente o Gabriel Diniz não contava, com certeza. Aliás, ele até gravou um vídeo instantes antes de haver aquela pane e aquele avião cair, destruindo a vida dele, do piloto e do copiloto. Mas ele gravou instantes antes, agradecendo a um amigo
que estava oferecendo aquela carona para ele, né? E ele não sabia que aquela era a viagem para a morte. Como aquele time também de futebol, né, que um desastre semelhante a esse, todos celebravam, todos comemoravam, né, a vitória. O time lá da Chapecoense. Obrigado, irmão. A vida é assim. A gente não pode dizer com segurança, com certeza, com convicção: amanhã eu vou amanhecer com vida, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, como nos diz o escritor sagrado. Eu devo dar também margem de que posso ou não devo, que devo ou não posso, se Deus quiser ou se Deus não permitir. Essa é a lição que nós encontramos nesse capítulo 16, inclusive ele, no verso 25, ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, parece correto, mas o final deles são caminhos de morte. No verso último, verso 33, ele faz uma conclusão incisiva: mas do Senhor procede toda decisão. Por isso, meus irmãos, nesta noite, nós devemos fazer uma opção. Dentre você escolher a sua vontade, aquilo que você tem em mente que pretende fazer, em detrimento da soberana vontade de Deus. Por isso que Jesus no Pai Nosso, quando orou lá no Pai Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele estava sua preocupação, se é que a gente pode dizer, era de fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. E nós muitas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, e não estamos preocupados em saber discernir qual é a vontade de Deus diante de certas decisões. Por isso que às vezes Deus permite haver certos percalços na vida da gente, para a gente despertar e reconhecermos que nós não somos o Senhor que vai decidir, nós não somos soberanos que podemos determinar, nós não temos essa capacidade de decidir as coisas como se aquilo realmente é como a gente traçou que vai acontecer. A doença, um acidente, de repente, um imprevisto, um assalto, uma bala perdida, como nós vemos muito através dos órgãos noticiosos, principalmente no Rio de Janeiro. Alguém numa travessia, indo em casa, estando em casa, saindo de casa, de repente uma bala perdida, uma enfermidade, um diagnóstico não esperado, uma demissão de um emprego que você não contava com a perda do seu emprego. E aí você começa a reconhecer: realmente, eu preciso de me colocar nas mãos de Deus e esperar nele, que é dele que vem toda a decisão, como diz o último versículo que nós lemos nesta noite. É do Senhor que procede toda a decisão. E talvez eu vou dizer uma coisa: algumas dessas decisões que Deus permita acontecer, mesmo sendo amarga, mesmo sendo, num certo sentido, dolorosa, ou que machuca e que faz você sofrer, seria uma maneira de Deus falar à sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz também que todas as coisas cooperam, todas as coisas corroboram, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos e desígnios. Então há certas coisas na vida da gente que é preciso, possivelmente seria um mal necessário. Hoje à tarde eu estava fazendo um trabalho de aconselhamento pastoral. Quero tranquilizar os irmãos. Há um casal, eles não são daqui da nossa igreja, são de uma outra igreja, mas me procuraram por recomendação para fazer um aconselhamento pastoral.
Eles estavam praticamente separados. E depois de nós conversarmos com eles, ouvirmos as lágrimas que derramaram, e o quebrantamento, a contrição, a sinceridade, a transparência do desejo de realmente restaurar aquele lar. Sabe o que eu vi daquele casal? Eles disseram para mim: pastor, realmente foi preciso a gente passar por isso que a gente está passando, para que a gente pudesse valorizar a importância da família. Eu vi isso hoje à tarde, no trabalho de aconselhamento. Às vezes é preciso acontecer um terremoto, às vezes é preciso haver uma erupção vulcânica, podemos assim dizer, numa família, para que eles despertem, para que eles acordem, e aí possam realmente salvar, quem sabe, vida ou uma família ou um casamento. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que é que você tem planejado na sua vida? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Na escala de valores, todos nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É que a gente às vezes está colocando as coisas, pessoas, objetos em primeiro lugar, e deixamos Deus em segundo, em terceiro, e às vezes até relevamos e deixamos Deus em último lugar. E é por isso que é preciso, é necessário haver algo impactante, uma fatalidade, para que você desperte, para que você acorde, para que você diga: epa, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Eu não posso continuar, nem devo continuar julgando, achando que eu sou, como a gente costuma dizer no dito popular, a cereja do bolo. Eu preciso reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que é que você está pensando em fazer amanhã? O que é que você está pensando em fazer daqui para o fim da semana, daqui para o fim do mês, daqui para o fim do ano? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Coloca isso nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, isso que nos diz o salmista. Confia nele, tudo mais ele fará. É essa a recomendação que nós precisamos absorver, que nós podemos e devemos tomar e pôr em prática na nossa vida. Eu quero terminar dizendo para vocês uma experiência que eu tenho comigo desde que me converti. Quando eu estou para tomar alguma decisão na minha vida, eu tenho o hábito, eu não sei tomar nenhuma decisão na minha vida sem que eu não coloque a vontade de Deus à prova. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Eu já contei aqui para vocês algumas delas, decisões importantíssimas na minha vida, decisões que eu poderia dar um passo errado se não tivesse questionado quanto à vontade soberana de Deus. E geralmente eu não conto a ninguém, nem a minha esposa sabe, é comigo e Deus. Eu luto com Deus: Senhor, se for da tua vontade que realmente eu vá a essa viagem, eu realize esse empreendimento, eu faça isso ou aquilo, seja o que for, Senhor, me mostra um sinal. Eu me inspiro muito em Gideão, eu me inspiro muito em Jefté, eu me inspiro muito em homens que realmente levaram isto a sério, pediram a Deus sinais. Senhor, confirma. Gideão colocou um novelo de lã lá no terreiro lá, e Senhor, se for da tua vontade que eu seja um homem para lutar contra os midianitas, Senhor, que este novelo de lã esteja totalmente umedecido com o orvalho do céu e ao redor esteja totalmente seco.
No outro dia ele foi lá, estava do jeito que ele pediu, e Deus lhe confirmou. Senhor, mas não te incomodes, eu queria agora que o Senhor me mostrasse diferente. Esteja o novelo todo seco e ao redor todo umedecido com o orvalho do céu. E ele foi lá no outro dia, estava do jeito que ele pediu. Gideão, 32 mil. Senhor, é gente demais. O Senhor, quando ele foi buscar, o Senhor disse: é gente demais. Manda que os que estiverem com saudade dos seus familiares, de esposa, de quem é casado, quem é solteiro, dos pais, quem é pai dos filhos, volte. De 32 mil, 22 mil voltaram, só ficaram 10 mil. Tem gente demais, Gideão. Manda esses homens descer ao vale. E quando eles forem se abeberar para descedentar a sede, observe aqueles que trazem água na concha da sua mão até a sua boca, e aqueles que se agacharem como cão para lamber a água. E de 10 mil, 9.700 mil, 9.700 homens, desculpe, meteram a língua na água para beber. Apenas 300 trouxeram água na concha da mão até a boca. Separa esses aí que você vai enfrentar os inimigos de Israel. Precisamos, irmãos, de sinais, de provas diante de decisões. Senão nós vamos fazer a nossa vontade, e quando a gente está preocupado em fazer a nossa vontade, geralmente Deus permite que haja fatalidades, que haja tragédias na vida da gente, para a gente ver que nós não somos nada, que nós realmente não podemos fazer nada independente da direção de Deus. E é por isso que Deus às vezes permite. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus que vai decidir, é Deus que vai mostrar, é Deus que vai revelar, é Deus que vai dar a direção. É Ele que está no comando, é Ele que está no controle, é Ele que é soberano, é Ele que decide. Nós temos que apenas dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Amém? Quem pode dizer amém? Diante das decisões que você venha tomar, lembre-se, nós devemos agir na condição de servos, nunca como senhores, que às vezes nós decidimos as coisas como se nós estivéssemos no lugar do Senhor. Provérbios, no último versículo que nós lemos, ele diz: é do Senhor que vem toda decisão do homem, ou do coração do homem. Amém? Aprendamos com este provérbio, irmãos, diante das decisões, dos projetos, dos sonhos que você tem a realizar, as coisas que você vem a fazer, coloca nas mãos do Senhor. Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, e vai te dar a direção certa diante das decisões que você venha tomar. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Quero convidá-lo para que amanhã você possa ouvir uma outra mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até o nosso próximo programa. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.